Olá novamente! Olha só quem voltou. Dancinha da volta, hein? Já tô bem à vontade aqui, galera. Já tô bem à vontade aqui no meu canal. Bem, hoje a gente vai falar de um tema bem legal, pelo menos eu acho que é um tema bem legal pra gente conversar aqui, trocar uma ideia, que é sobre a amizade na vida adulta. A gente vai falar então como é fazer amizade na vida adulta, como é manter amizades, né, de longo prazo na vida adulta. Se vocês sentem dificuldade hoje, né, de fazer amizade, falar sobre amizades que com o tempo elas foram indo naturalmente, tá, gente? Sem drama, sem choradeira, só foram indo. E às vezes até quando você reparou, uau, nossa, o fulano foi embora, né? Ou vice-versa também, né? Você acabou indo também sem perceber. Então, o episódio de hoje é sobre amizade na vida adulta. Vamos lá. Vocês já pararam para pensar por que ficou mais difícil fazer amizade hoje na vida adulta? Às vezes eu me pergunto. Outro dia engraçado, eu estava falando até com um grande amigo meu e a gente estava falando sobre isso. Sobre o que é mais difícil parece que hoje fazer assim amizade. Eu não sei se a gente tá, né, nesse boom das redes sociais, as pessoas, não só esse boom das redes sociais, eu sinto que desde a pandemia, né, o mundo mudou bastante. Muitas pessoas ficaram introspectivas. Eu posso falar por mim também. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de falar, né? Tanto que agora fiz aqui um canal também para dividir um pouco de ideias, conversas, né, e pensamento, que esse é o objetivo do canal. Mas eu, antes da pandemia, eu era uma pessoa muito mais sociável, gostava de sair, cheia de carisma, de puxar um assunto, de estar ali num lugar novo. E eu sinto que depois da pandemia, por a gente ter ficado, a gente, o mundo inteiro, né, ter ficado, eu acho que eu sinto isso até conversando com alguns amigos e conhecidos, muita gente mudou, não consegue estar assim muito tempo em lugares com muita gente, parece que a nossa bateria, né, social, ela vai descarregando muito rápido, sabe? Então eu já deixo aí para vocês também refletirem se vocês também têm passado por isso. Eu passei, sabe? Eu sinto bastante diferença. Eu sinto bastante essa diferença, sabe? Desse momento para outro. Muito louco, né? Pensar que o mundo viveu essa pandemia assim. E também tem as redes sociais que também vieram também trazendo coisas boas, né? Hoje, imagina, pessoas de qualquer lugar do mundo podem me conhecer, podem ver meu vídeo, coisas que 50, 100 anos atrás isso não era muito mais difícil de acontecer. E eu vejo também que as pessoas estão muito ali, vivendo muito no virtual também, né? Então, às vezes, daí mais dificuldade, né? A gente vê os famosos haters, né? Destilando seu ódio. E a gente sabe que na vida real é diferente, né? As pessoas não têm tanto essa coragem, ainda bem também, né? Tudo bem que aparecem umas pessoas meio doidinhas assim, mas ainda você vê que as pessoas ainda se escondem muito, né, atrás de uma câmera, né, de um computador, né, então eu noto isso. Então eu fiquei refletindo, como eu conversei com um amigo também esses dias, né, a gente estava falando sobre isso, e como as pessoas também estão ali mais fechadas, e mais uma vez, sem carisma, né, para poder ali fazer uma troca. E eu acho que até a gente também, vou confessar aqui uma coisa agora, que eu tenho um pouquinho agora de preguiça de também fazer amizades novas, porque você tem que manter, às vezes a pessoa quer sair, quer fazer 1 milhão de coisas e você não quer. Você quer estar na sua casa. Seus amigos mais antigos, eles já te conhecem, eles já sabem, ai não, a Dani, né, vamos deixar que a Dani falar alguma coisa, ou ela gosta de fazer esses mesmos rolês. A pessoa que é nova na sua vida, ela ainda está te conhecendo, né? E aí você fica naquela, ai meu Deus, eu tenho que sair com aquela pessoa, mas eu só queria estar em casa, assim. Isso acontece muito comigo. Por isso que às vezes eu tenho preguiça. E eu sou muito, cara, é muito ruim o que eu vou falar, mas é verdade. Às vezes eu falo assim, não, vamos combinar assim. E aí, né, estamos aqui até hoje. Às vezes eu sou muito de fases e também de carinho. Às vezes eu tô cheia.
Assim, também são fases de estação, porque como eu moro aqui em Portugal, por exemplo, a gente agora tá no verão, né, e é assim, eu quero verão, assim, eu fico quase riscando na parede, entendeu, esperando o inverno, acabar. No verão eu quero viver, eu quero sair na rua correndo, quero ir na praia, e aí eu tô ali naquela animação falando com todo mundo, e de repente acabou pra mim. E aí imagina, as amizades, se fizer ali uma amizade no inverno, não, no inverno eu sou um urso, quero hibernar, eu quero ficar dentro de casa, quero ver filme, quero comer pipoca, mais nada. Então daí vocês já podem ver, né, essa, olha, é a minha dificuldade dessa bateria social. Então eu confesso que às vezes eu tenho ali uma certa preguicinha, acho que de fazer novas amizades por isso. E aquilo, né, normal, ai, vamos sair aí uma vez ou outra, mas toda hora não. Aí a gente tenta equilibrar assim na balança. Uma das coisas também, né, desse tema de amizade na vida adulta é, né, sobre o que eu aprendi, o que eu espero, né, e o que eu não espero. Eu acho que, assim, eu gosto muito de uma frase que é fazer a sua parte. Então, eu gosto sempre de fazer a minha parte, independente, sabe? Eu me considero uma boa amiga, uma boa ouvinte, assim, eu espero. Meus amigos falando, sei que essa menina tá falando. Mas eu gosto muito também de dar um espaço também para as pessoas e eu faço a minha parte. Só que às vezes a gente também, eu noto, né, em conversa com amigos e conhecidos, que, ai, nossa, mas só eu que procuro fulano ou faço alguma coisa. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, independente, ok? Mas claro que você também tem que estar atenta, porque amizade, não só amizade, gente, amizade é uma relação também, né? Não é só relação romântica. Não dá para só uma pessoa ficar fazendo uma coisa, ok? Então, só prestem atenção nisso. Se vocês notarem, olha, já chamei, já fiz e tudo, e aquela pessoa, ok, ela pode estar numa fase diferente da sua, nada melhor do que você. Não precisa nem fazer assim muita coisa, é só você sentindo, né? Olha, eu acho que o fulano não tá na mesma vibe que eu, e tá tudo bem, e dá aquele espaço. E se, claro, a pessoa depois, né, é teu amigo mesmo também, pode chegar e conversar com você, olha, às vezes eu não tô muito na vibe, tá acontecendo isso, isso. Eu acho legal sempre um diálogo pra gente não ficar criando noias na nossa cabeça e ficar levando tudo pro pessoal, né? Achando, ah, o fulano não quer estar estranho comigo, não quer falar comigo, por mim, não sei o quê. E nem sempre a gente é o sol na vida da pessoa, na verdade, na maioria das vezes. Então, gente, eu acho que se eu tivesse que resumir, né, algumas coisas, né, sobre a amizade na vida adulta e também listar, na verdade, dar dicas, né, se é que eu posso dar dica de alguma coisa, se você está refletindo, né, sobre isso, se você está refletindo também, né, sobre esse tema, você parou assim para pensar e tá conversando também com amigos, né, sobre amizade, as diferenças, né, de fazer amizades, né, na vida adulta. Eu acho que, assim, a gente tem que parar mesmo para pensar. Às vezes a gente está com uma vida muito atribulada, que nunca viveu aquela intensidade de você estudar, né, quem está fazendo universidade, quem já terminou, que trabalha, e às vezes não só, tem gente que trabalha muito, tem 2 empregos, Július, né, e tá ali numa loucura e às vezes não tem tempo para nada, a pessoa só quer descansar e tudo. Então, refletir sobre isso para se autoconhecer, saber em que momento que você está da vida, o que você espera e o que você pode dar para as pessoas também. Porque é isso, tem dias que a gente vai dar 120%, tem dias que a gente vai dar 20% e vai ser o nosso melhor. Então, acho que saber identificar, pô, eu tô numa fase que eu quero também estar mais sozinho, quero estar mais na minha, estar mais quieto, né? E tem fase que você tá ali, entendeu? Carismático, entregando sorrisos, alegrias, risos, choros e brincadeiras. E a gente, né, acho que a vida, ela não é, assim, numa linha reta, né? Ela tem subida e descida. Por isso que eu acho que a gente se conhecer, né? Ter esse autoconhecimento é uma coisa muito legal também para ajudar a gente até nesse tema. Então, assim, a amizade da vida adulta é isso. A gente vai estar bem e vai estar ali, feliz,
às vezes a gente não vai estar, e vai ter os nossos amigos também de longa data, né, que tá com a gente, que cresceu com a gente, que está crescendo com a gente. Tem amigos que acabam ficando também pelo caminho naturalmente. Também deixo aqui a minha reflexão, se vocês já perceberam amigos que vão ficando no caminho, porque a gente também, como eu falei, né, das fases. Ainda mais às vezes quando a gente é adolescente, a gente tem muito essa questão interna que a gente quer pertencer. Então, às vezes, a gente força a estar em lugares e com pessoas que a gente não cabe. E às vezes a gente demora para identificar isso. E é muito comum, né, conforme a gente vai crescendo, aprendendo e evoluindo, eu acho que isso vai ser assim para o resto da vida, que às vezes essas pessoas elas, né, vão ficando no caminho, e isso vai acontecer ao contrário também, né, de você às vezes, poxa, tinha uma amizade e do nada, não sei, quando você viu, né, terminou e acabou, porque é isso, tá todo mundo vivendo, né, a sua história, né, e cada um na sua vida é o seu protagonista, né? Então, às vezes, você também fica como coadjuvante. E você vai ficar como coadjuvante também, né, na vida das outras pessoas. E tá tudo bem, às vezes, né, a gente não vamos estar aqui para ficar pesando, né, o clima, né? Acho que a amizade também é muito sobre leveza, ainda mais dos 30 a mais, gente. É a última das preocupações que a gente quer ter é draminhas com amizade, gente, juro. Então, por favor, não fiquem pensando. Se vocês às vezes estão com a cabeça muito cheia, tá num dia muito legal, sabe? Uma das coisas também que eu gosto é sempre me perguntar, me questionar, se às vezes você pode se estranhar ali com o seu amigo, ai, nossa, fulano tá estranho. Se pergunta também se você não tá estranha, né? E acho que é sempre bom você descansar, respirar, entendeu? E depois ali conversar, esperar um dia, né? Às vezes nada melhor do que dar ali um tempinho pra passar, entendeu? E aí você vê e tá todo mundo rindo e feliz de novo. Acho que o adulto é muito isso, entender que tá todo mundo também na sua rotina, a galera hoje também, quem tem filho, então, é mais complicado. As minhas amigas agora, grande parte delas estão sendo mães, né? E é muito legal também acompanhar isso. E, gente, eu não tenho como ficar, né, pedindo, exigindo para uma amiga minha que se tornou mãe, que é mãe, para fazer as mesmas coisas que eu, que sou uma pessoa, né, que eu não tenho filhos, não tenho ali muitas responsabilidades. Então, acho que também é muito sobre a gente ter um pouco também desse entendimento, né, dessa noção. Poxa, tua amiga tem 2, 3 filhos e você quer ir no shopping, cara, não, não vai dar para ela ir, né? Então, isso não significa que ela não é a sua amiga, sabe? Então, a gente também tem que refletir sobre essas coisas, né? Sobre essas fases, né, da vida. Mas, para finalizar aqui, me contem também nos comentários o que vocês acham desse tema, né? De amizade, se vocês sentem essa diferença, se quiserem partilhar também experiências de vocês, do que aconteceu. Olha, eu também tinha uma amizade, eu tenho amizades longas também, maravilhosas. E olha, acabei também de esqueci de falar também sobre as amizades que surgem na vida adulta, em momentos diferentes também, na vida adulta não, na sua vida depois, assim, né? Você tem às vezes aqueles seus amigos de infância, mas você também tem grandes amigos que você faz depois ao longo da vida, né? E é muito legal. Eu tenho também ali uma boa experiência, como eu disse, né? Eu sou imigrante, então eu também tive que refazer ali um novo círculo, né, de amigos. Eu tenho os meus grandes amigos, melhores amigos do Brasil, vão estar sempre aqui no meu coração, que são como os meus irmãos. E aqui em Portugal eu também fiz grandes amigos também, né? Ainda mais essa comunidade também que imigra. É legal você também conhecer pessoas, né, de culturas diferentes, da mesma cultura. Então são amizades lindas que florescem e que nascem também depois de um tempo sendo adulta. Então é uma coisa bem bonita também, né? Honrar esses novos amigos ali que não conheceram você com 15, 16, 20 anos, mas conheceram você agora a partir dos 30 ou mais também. E eu acho que também é algo muito bonito, né?
de você também ter esses novos amigos que entraram sem você nem esperar e que hoje também são super importantes e fazem também parte da sua vida. Eu acho também bem bacana. Então eu também acho bem bacana também quando isso acontece. E eu vou deixar aqui também, né, uma pergunta para a gente finalizar aqui, se vocês quiserem compartilhar aqui nos comentários, como eu falei, para a gente fazer aqui uma troca também. Então a pergunta que eu deixo é se você já percebeu, se já passou também por isso, né, ao longo da sua vida, com certeza, de amigos que acabaram indo, e tá tudo bem, de pessoas que você sempre vai guardar no seu coração, mesmo não tendo, né, ali muito tempo de estar junto ou não, mas contem para mim. Como é que foi, como é que está sendo, se você está passando por isso também, de amizade, de idas e vindas, sabe que isso é normal e natural, né, pra gente que está vivendo essa grande vida, me contem aqui nos comentários. E não esqueçam também de depois, claro, de curtir, de compartilhar, mandar para alguém que: "Olha, vi uma menina ali nova ali no YouTube falando sobre amizades na vida adulta", tá bem? E se inscrevam no canal. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima.